Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. O presidente da Câmara afirma que a proposta que limita os gastos públicos deve ser votada no plenário ainda este ano. Mas a oposição diz que não vai ter acordo sobre o tema. Em comissão geral no plenário, debatedores defendem a criação de regras específicas para o depoimento de crianças vítimas de violência sexual. Câmara lança mais um pacote de medidas de transparência legislativa do programa Câmara Aberta. E do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. Na semana que vem, o Congresso continua a análise de destaques da LDO. Aqui na Câmara, a pauta inclui uma medida provisória e acordos internacionais. No corredor das comissões, Mariana Pichitsky. Comissão de Direitos Humanos discute daqui a pouco direito à educação no campo. Hoje é quinta-feira, 15 de setembro. Agora em Brasília, 9h07. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. Reunidos em comissão geral, deputados e convidados debateram nesta quarta-feira a violência cometida contra mulheres e crianças e as propostas de lei que podem combater esse tipo de agressão. Além de muitas sugestões e trocas de ideias, houve também confusão no plenário. O plenário se transforma em comissão geral quando recebe convidados de fora do legislativo para debater temas que interessam ao país. A confusão surgiu quando a vice-presidente da OAB do Distrito Federal, Daniela Teixeira, defendeu a condenação do deputado Jair Bolsonaro sob a acusação de apologia do estupro. E enquanto esses agressores não forem punidos, a violência não vai diminuir. E eles devem ser punidos, sejam eles quem for. Essa sessão está sendo um desserviço à mulher vítima de violência. Começa aqui com o representante do Ministério Público aqui do DF, onde ele diz que não se garante direitos humanos violando direitos humanos. Ou seja, ele é contra, como falou aqui, a castração química. O projeto de castração química, ele ajuda a impedir que se realize efetivamente o combate aos estupradores, ou ele cria a possibilidade de uma flexibilização para que o criminoso estuprador possa sair da cadeia. Antes do tumulto, a presidente da mesa havia lido uma mensagem do presidente da Câmara aos debatedores. Rodrigo Maia lembrou a contribuição que o Legislativo vem dando com as leis do feminicídio e Maria da Penha e listou números da violência contra a mulher. No Brasil, 13 mulheres todos os dias são assassinadas e que os dados constantes do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde indicam um aumento, através da inspeção do DataSUS, de 24% no que diz respeito à violência no período aferido, entre 2004 e 2014. A comissão geral terminou com a exibição de um depoimento gravado pela nadadora Joana Maranhão, que foi abusada sexualmente pelo ex-treinador. Ela defendeu a aprovação do projeto de lei que cria um sistema de atendimento a crianças e adolescentes testemunhas ou vítimas de violência. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse nesta quarta-feira que a PEC do teto de gastos públicos deve ser votada em plenário ainda este ano. Ele também declarou que está confiante na aprovação da matéria para reduzir o endividamento do país. A proposta limita as despesas primárias da União aos gastos do ano anterior, corrigidos pela inflação. As declarações foram dadas depois de um café da manhã que reuniu o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e parlamentares. O café da manhã foi na residência oficial do presidente da Câmara e fechado à imprensa. O ministro Henrique Meirelles criticou o legado deixado pelo governo Dilma. Ele afirmou que é preciso aprovar o teto de gastos para que o país retome o crescimento sustentado. A mera apresentação das propostas, a discussão e uma avaliação de que a chance de aprovação é enorme e de que vai passar, como é a avaliação de todos, nós já temos uma recuperação da economia. A confiança já voltou a subir, a confiança do consumidor, dos empresários. A economia já começa a dar sinais de que vai reagir. O presidente da Câmara afirmou que a proposta será votada na comissão especial no início de outubro e no plenário da Câmara ainda este ano. 14 estados pensam em decretar calamidade financeira. Então isso mostra
a urgência da aprovação da PEC do teto de gastos. Mostra a situação que os entes da federação, municípios, estados e a própria União, a situação que cada um ficou, né, depois do governo que se encerrou, o governo da ex-presidente Dilma. São reformas que não vêm para tirar direito de ninguém, vêm para garantir o futuro, para garantir os direitos futuros de cada um dos brasileiros. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a proposta. Ele garantiu que a oposição vai tentar inviabilizar a votação da matéria. Ela limita o crescimento do orçamento nas áreas da saúde, da educação, da segurança pública, as despesas com o pessoal, a inflação. Nós vamos questionar e pedir a nulidade e vamos fazer uma oposição absoluta a cada questão relativa a essa PEC, porque do nosso ponto de vista ela representa a expressão mais cruel de tudo aquilo que nós queremos impedir que possa ser aprovado. Horas depois, o presidente da Câmara concedeu outra entrevista coletiva e afirmou que na semana que vem serão votados créditos suplementares ao orçamento da União e à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Depois disso, só haverá sessões deliberativas passadas as eleições de 2 de outubro. Rodrigo Maia disse também que é preciso fortalecer o sistema de controle da ética na política e no serviço público, ações como a Operação Lava Jato, e defendeu também a aprovação das 10 medidas de combate à corrupção. É importante aumentar a pena, cobrar mais daqueles que cometem atos ilícitos, mas mais do que isso, o Brasil precisa melhorar os seus sistemas de controle, que seja da parte da AGU, da parte, né, desse lado e também do lado da controladoria. O Brasil tem sistemas de controle que infelizmente tem funcionado muito mal nos últimos anos e a Lava Jato é consequência disso, da falta de controle, da boa utilização do dinheiro público. Sobre o plenário, vamos agora falar com a repórter Carolina Nogueira, que está no Salão Verde. Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. Olha, na semana que vem, a princípio, nem teria esforço concentrado, mas como tem essa sessão do Congresso convocada para segunda-feira, para terminar de votar os destaques que faltam da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, o presidente Rodrigo Maia convocou sessão também aqui na Câmara dos Deputados, com obrigação de ponto, com obrigação que os deputados estejam presentes. Vai ter uma medida provisória que chegou ontem aqui à casa, que já vai entrar em pauta, a medida provisória 734, que parece que não é polêmica, deve ser pacífica, é apenas mais recursos mesmo, celebrando aí mais recursos para os gastos emergenciais em relação à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro e também alguns acordos internacionais que precisam ser ratificados aqui pelo Congresso Nacional. A gente conversa sobre isso com o deputado Isalci, aqui do Distrito Federal. Deputado, agora a expectativa para depois das eleições é bem ambiciosa, né? A gente fala aí da PEC, do teto de gastos, as medidas contra a corrupção. Aqui no plenário tem também o Super Simples, o pré-sal. O senhor acha que realmente, passadas as eleições, vai ser um momento de muitas aprovações aqui na casa? Eu acho que sim. É necessário, os deputados têm consciência da importância da aprovação dessas medidas. Evidentemente que já é esperado a oposição radical, como sempre fizeram, quanto pior, melhor para eles. Mas essa oposição já não assusta mais. Acho que acima dessa confusão toda da oposição está os interesses do país. Eu acho que dia 4, depois do dia da eleição, nós vamos votar, já tem acordo para votar o Simples, o Super Simples, e vamos entrar também na questão do pré-sal. Essa questão do ajuste é fundamental para o país, temos que votar este ano, porque senão a gente perde credibilidade. E, como disse o ministro, né, o Brasil já sinaliza um crescimento, um pequeno crescimento, e para isso é fundamental demonstrar realmente que o governo tem a base consolidada aqui no Congresso e que nós vamos aprovar essas medidas sem nenhuma dificuldade. Vamos ampliar esse debate lá direto do corredor das comissões com a repórter Mariana Pschitik. Mariana. Isso, Carol, estamos aqui com o deputado Padre João, do PT de Minas. Deputado, a Câmara muito movimentada há menos de 15, 20 dias das eleições, mas falando um pouco sobre a pauta depois das eleições, assuntos mais polêmicos, como possível flexibilização da participação da Petrobras no pré-sal, Super Simples. Como é que o senhor acha que isso, extensão do Simples Nacional, como é que o senhor acha que isso pode ser discutido, pode avançar no plenário depois das eleições? Primeiro que o papel da oposição, e tem sido esse agora, de que não é o quanto pior, melhor. Isso foi uma oposição até alguns meses atrás. E o ano passado também a oposição agiu assim, inviabilizou qualquer possibilidade de governabilidade da presidenta Dilma.
Basta lembrar que nós chegamos a votar o orçamento aqui em abril, tipo assim. Então, foi coisas assim absurdas, inconsequentes e irresponsáveis. Agora, tem uma pauta de que a oposição vai firmar pé. Nós não podemos abrir mão da soberania nacional. Quando a gente fala do pré-sal, nós não podemos abrir mão de garantias, de direitos. Por exemplo, quando a gente fala da reforma da Previdência, é uma conquista, um direito. E mesmo que tenha já acontecendo sucateamento, né, de algumas políticas e de alguns programas, mas a oposição acho que vai estar cada vez mais articulada, junto com a sociedade, interagindo com os movimentos sociais, com o movimento sindical, para barrar os retrocessos que já estão em curso nesse país. Deputado, para a semana que vem, essas votações aqui, conclusão da LDO, medida provisória aqui na Câmara, vai ter trabalho, votação mesmo? O senhor acredita na conclusão da votação da LDO, por exemplo? Olha, a Secretaria-Geral da Mesa, na semana passada, houve um comunicado que não haveria esse esforço concentrado na semana que vem. Aí, nessa semana agora, manda e dizendo que vai ter medidas administrativas, ou seja, vai ter corte do salário dos deputados. Aquele deputado que não vir aqui vai ter corte no pagamento. Eu acredito que será esvaziada a semana, até porque muitos deputados fizeram agendas, devido a essa comunicação da Secretaria-Geral da Mesa, fizeram agendas e vão cumprir com essas agendas, porque o não cumprimento dessas agendas é lá na base também um grande transtorno para o parlamentar. Vamos lá então para o Salão Verde continuar o debate com a Carol Nogueira, deputada Isalci. Carol. Deputado Isalci, pelo que a gente sentiu ali da resposta do deputado Padre João, o super simples talvez nem seja tão polêmico assim, o pré-sal deve ser polêmico, a PEC do teto de gastos também. O senhor acha que essas medidas ainda estão abertas para discussão, para mudar alguma coisa, por exemplo, no projeto do pré-sal? Ele pode ser flexibilizado, mudado, alterado de alguma maneira? É evidente que agora, principalmente o ajuste fiscal, começa a ser debatido, né? Encerrou o prazo de emendas e agora a comissão especial vai debater. É evidente que sempre cabe mudança e sugestões. Agora, mudanças para melhor, não adianta fazer demagogia, não adianta. Tá aí, o ministro disse claramente, pegou a herança, né, de recessão, de depressão, né, de desemprego, né, um déficit que foi de 170, déficit primário, porque o déficit total chega a mais de 500 bilhões. Né? E a previsão para este ano de 2016 foi 170 bilhões de déficit primário, 140 bilhões para o ano que vem. Então, é uma coisa muito séria, não dá para ficar brincando com isso. Né? Nós temos que rever essa questão. Ninguém vai tirar direito, o presidente Michel garantiu isso e nós também não tiraríamos de forma alguma nenhum direito trabalhista ou previdenciário. Temos que respeitar o direito adquirido. Agora, temos que pensar no futuro, não dá realmente para ser irresponsável como foram, quebrar o país, e os estados agora não conseguem pagar nem folha de pagamento. Nós temos vários estados que não conseguem pagar a folha, então não dá para brincar com essa matéria. Medidas anticorrupção, tem algumas entre elas que são bem polêmicas, por exemplo, validação de provas ilícitas. O senhor acha que isso tem maturidade para votar na Câmara, terminar, concluir mesmo a votação até outubro, como é o prazo que está se defendendo aí por isso? Eu acho que será aprovado. Não digo na integridade, porque foi debatido, está sendo debatido na comissão especial, e evidente que no plenário haverá sim alguns destaques e a votação acontecerá. E não sei se aprovaremos tudo, mas é importante sim, essa medida tem que ser votada esse ano, tendo em vista o grave, né, as graves denúncias e indícios que está acontecendo hoje com relação à corrupção. Tem que tomar uma atitude, e acho que a atitude é aprovar as 10 medidas. Deputado, eu agradeço a participação do senhor. A gente vai ouvir um pouco mais a opinião sobre esses assuntos lá com o deputado Padre João, que está com a Mariana lá no corredor das comissões. Mariana. Isso, Carol. Então, falando um pouquinho sobre as medidas de combate à corrupção, PEC de gastos, como é que você acha que isso pode avançar aqui na Câmara? Olha, na verdade, é uma farsa. Eu entendo que essas 10 medidas elas sejam importantes, mas até a legislação atual é um conchavo de setor do Judiciário, setor da Polícia Federal, de setor do Ministério Público, que não quer combater a corrupção. Eles estão dentro da corrupção. Inclusive, ministro do STF, isso está de forma clara. No diálogo do Jucá, gravado pelo Machado, ficou muito evidente que, ou seja, eles teriam que tirar a Dilma para conter, para
acabar com a Lava Jato. Isso está descarado, o mundo inteiro já percebeu isso e alguns parlamentares aqui, sobretudo do PSDB, não querem enxergar, porque, na verdade, um grande operador do golpe e que não quer o combate à corrupção é o PSDB casado com o PMDB. Isso aconteceu em Minas Gerais, isso vem acontecendo em São Paulo. O que está sendo apurado em São Paulo? O que apurou em Minas Gerais? No governo do Aécio e do Anastasia, onde tivemos coisas assim absurdas, como tráfico de cocaína, de pasta de cocaína, e isso já tem 2 anos e não tem ninguém preso. Então, não é verdade. Nós já temos um aparato de legislação robusto para punir. É verdade que os 10 pontos ainda avança bastante, mas isso é para dar uma satisfação para a sociedade e jogar, de fato, a corrupção para debaixo do tapete. E já é esta a operação que está em curso, numa ação muito bem articulada do PMDB e do PSDB. Bom, vamos voltar rapidinho para o Salão Verde, então, com a Carol Nogueira. Carol. A gente volta mais uma vez para o deputado Zalci comentar a fala do deputado Padre João. Eu aproveito para perguntar também sobre a parte da fala dele, em que ele fala do Ministério Público, da ação do Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público está trabalhando com seriedade, não dá para jogar como eles querem, todo mundo na vala comum. Eu acho que eles tiveram 13 anos para trabalhar isso, denunciar, fazer realmente apuração. E agora que se o Ministério Público está chegando aí no presidente Lula, no ex-presidente Lula, e vem essa choradeira e querendo jogar todo mundo na vala comum. O PSDB aprova realmente as 10 medidas, é favorável realmente a combater a corrupção e doa quem doer. Nós não protegemos as pessoas que cometem irregularidades. Agora sim, deputado Zalci, obrigada e a gente volta com a Mariana. Veja bem, o Aécio Neves já teve delação mais de 10 vezes. A Andréia Neves, irmã dele, que era uma das operadoras em Minas, também. E não tem ninguém preso, ninguém foi sequer ouvido. Então, está muito descarado o setor do judiciário. Eu acredito, confio muito na instituição judiciário, Ministério Público, mas tem determinados setores que a lei só está valendo para alguns partidos e para algumas lideranças. É lamentável porque isso desmoraliza a instituição como um todo. Bom, deputado Padre João, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui sobre um assunto que vai acontecer, uma audiência pública daqui a pouco, da Comissão de Direitos Humanos, da qual o senhor é presidente, que vai discutir o direito à educação no campo. Deputado, isso é um problema hoje? Por que discutir isso aqui? Vamos. É um problema muito grave. Era até importante que se o deputado Zalci pudesse ficar na ponta, porque ele é uma pessoa que trabalhou na educação, ele nos ajudou numa medida provisória que fortalecemos a educação do campo, nós resgatamos o Pronera, recursos para o Pronera, vários cursos hoje, tanto para a educação básica quanto para o ensino superior, que é para os jovens do campo, das águas, das matas e das florestas. E tem uma secretaria no MEC, com todo um aparato de pessoal e de recursos para executar essa política e já está sendo esvaziada, totalmente esvaziada. Inicialmente iam extinguir essa secretaria, que cuida da educação indígena, quilombola e educação do campo, e ela houve uma reação, ela não foi extinta, porém foi totalmente esvaziada em relação a pessoal e orçamento. Então, se de um lado a gente tem grandes conquistas, inclusive concurso superior, porque a gente trabalha com a pedagogia da alternância, o jovem fica um tempo em casa, grande tempo intensivo nas instituições. E, infelizmente, não tem garantia nenhuma de recurso já para o ano que vem. Pelo contrário, já tem um grande corte na proposta orçamentária. E por isso que é a razão da gente debater em forma de audiência pública com jovens do país inteiro que está aqui para ver o tamanho dessa nossa reação para não ter esse prejuízo. Além do fechamento, Mariana, das escolas rurais. Nós temos a cada dia escolas rurais sendo fechadas, o que é de fato um crime. E tinha uma portaria que dificultava o processo do fechamento das escolas. Tinha que ter aprovação da comunidade, tinha que ter a aprovação do Conselho Municipal de Educação, e essa portaria também já foi derrubada agora recente, infelizmente. Agora, deputado, para as pessoas em casa entenderem que estão muito longe dessa realidade, por que investir na educação no campo? Seria uma forma, assim, uma estratégia de manter os jovens no campo bem educados, com instrução, para continuar explorando a terra e tendo educação no campo, sem ter que vir para as cidades? Primeiro que os índices mostram com muita precisão. O analfabetismo, ele é vergonhoso no campo, chegando aí 20%. Você olha, de cada 100
pessoas para serem alfabetizadas, temos 20. Então, é um índice muito alto quando compara com a cidade. Então, tem que ter políticas e programas diferenciados para atender esse público. Tem que ter. E desde da pedagogia, que nós trabalhamos a pedagogia da alternância, na educação básica, 15 dias em casa, 15 dias na escola. Algumas escolas já vêm trabalhando uma semana em casa, uma semana na escola. Então, é uma política diferenciada, tem que ter recurso, orçamento diferenciado per capita aluno, tanto para alimentação, porque a pessoa mora na escola. Então, tem que ter um tratamento diferenciado pelo próprio número, pelos próprios dados que a gente tem no país. Quando a gente pega da região Amazônia, as dificuldades são maiores ainda. Por isso que a gente fala educação do campo, das águas e das florestas. Ok, deputada, e sua expectativa, então, para a audiência pública de hoje? Fechar algum consenso, alguma forma de mais articulação? Para não garantir, para reverter alguns retrocessos já feitos nesses últimos dias, como a questão do fechamento de escolas rurais, o não repasse de recursos, o corte do orçamento para o ano que vem. Então, reverter e garantia da manutenção dos cursos superiores. Como nós temos cursos de Direito, licenciatura do campo, vários cursos em parcerias com universidades federais, com institutos federais. Então, garantir a permanência desses cursos. Ok, deputado Padre João, obrigado pela entrevista. Boa audiência pública para o senhor. Aqui no corredor já está bem movimentado, muita gente que veio comparecer, assistir a essa audiência pública. Vera. Obrigada, Mariana. Obrigada aos deputados. A Câmara lançou nesta quarta-feira o segundo pacote de medidas de transparência do programa Câmara Aberta. A iniciativa faz parte da Semana Global da Abertura Legislativa, que ocorre em vários países. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, anunciou o lançamento oficial dos novos serviços em plenário. Adotar a transparência como valor básico não é apenas recomendável, é uma obrigação de qualquer parlamento. Hoje é com grande orgulho que anuncio um pacote de ações e serviços que visam fazer da Câmara dos Deputados não apenas um órgão mais transparente, mas também um exemplo de interação com a sociedade. Um desses projetos, o Controle Cidadão, é uma evolução do já conhecido Cotas-Net, que torna mais fácil o acompanhamento das despesas de todos nós parlamentares. A disponibilidade das informações da Câmara no formato de dados abertos também passará por uma grande revisão tecnológica para facilitar o acesso aos dados. O E-Democracia foi renovada. A nossa plataforma de participação social no processo legislativo ganhou novas funções, permitindo que o cidadão interaja diretamente com os parlamentares sobre assuntos que sejam de interesse da sua comunidade. Além disso, estamos trabalhando para instituir um órgão na estrutura da Câmara dos Deputados sem qualquer aumento de despesa, focado na transparência legislativa, na interação com a sociedade. Todas essas ações são mais um passo na melhoria de uma Câmara que já é modelo e referência para parlamentos no mundo quando o quesito é a transparência. E como resultado desse anúncio, agora o cidadão pode acessar com mais rapidez as informações que estão no portal da Câmara sobre os gastos dos deputados. A pesquisa online sobre a cota parlamentar também vai ficar mais detalhada. A cota é a verba mensal que os deputados têm direito de usar para o pagamento de despesas ligadas ao exercício do mandato. A mudança vai atender de forma mais criteriosa a lei de acesso à informação. Pasta rosa. Cada vez que uma pessoa tem necessidade de informações mais detalhadas sobre gastos com a cota parlamentar, uma destas é aberta. A coordenadora de gestão da cota lembra da solicitação de uma jornalista que apurava o valor total dos gastos de todos os parlamentares que haviam contratado uma determinada empresa. Para atender ao pedido, foram necessários 2 funcionários e um dia inteiro. Coloca uma pessoa, destina uma pessoa do setor para fazer esse levantamento, a outra vai elaborar o documento para prestar informação. Muitas vezes a gente tem que pedir até o CENIM, né, que é o Centro de Informática da Casa, para nos ajudar, auxiliar na elaboração desse arquivo, desse material. Quer dizer, tudo isso demora no mínimo 3 a 5 dias. A Câmara decidiu ampliar a consulta ao uso da cota parlamentar pela internet quando percebeu que a grande maioria das solicitações feitas à Casa era relativa a estes recursos. De acordo com o estado de origem, cada deputado tem direito a uma cota que varia de 30 a 45 mil reais por mês. A pesquisa já é feita pelo portal da Câmara, clicando em transparência e depois em cota para o exercício da atividade parlamentar.
agora vai ficar mais ampla e detalhada. Os dados abertos hoje já estão disponíveis no portal da Câmara. Ele permite, sim, a busca de informações das despesas dos deputados, mas ele requer um conhecimento técnico de informática mais avançado. O que a gente está fazendo com esse novo projeto é, na verdade, proporcionar à sociedade um acesso imediato e fácil, né, às informações, por recursos de pesquisas mais simples no portal da Câmara. Com o novo sistema, a pessoa poderá escolher quantos deputados quiser para que chegue a seus gastos conjuntos. Antes, a pesquisa só podia ser feita com um nome de cada vez. Também dá para comparar os gastos dentro de um período longo, digamos, de maio de 2015 até maio de 2016. A pesquisa antes era apenas mês a mês. Outra novidade é o acesso em detalhes a um determinado documento. Com o CNPJ de uma empresa ou o CPF de uma pessoa, ou até mesmo parte do nome de alguém, se pode consultar gastos feitos por um deputado com uma pessoa física ou jurídica. E por aí vai. Num futuro próximo, será possível também exportar as informações em tabelas de Excel para quem fez o pedido. Transparência total. O cidadão vai poder agora cruzar as informações, tem informações bastante detalhadas, né? Para um conjunto de deputados, para deputados de um determinado partido, deputados de uma determinada unidade da federação. Os ganhos comparativos com a solução atual são muito importantes. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. O presidente da Câmara marca a votação de créditos suplementares ao Orçamento da União e à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para a semana que vem e confirma que só haverá sessões deliberativas depois das eleições de 2 de outubro. Agora em Brasília são 9h33 e você vai ver depois do intervalo. Deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, vai presidir a CPI da Lei Rouanet. Nove horas e 35 minutos aqui em Brasília. No Câmara com Notícias está de volta. Foi eleito nesta quarta-feira o presidente da CPI da Lei Rouanet. Será o deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal. A comissão parlamentar de inquérito foi criada para investigar possíveis irregularidades na concessão de benefícios fiscais previstos na Lei Rouanet, em vigor desde 1991, com o objetivo de incentivar a cultura no país. A comissão parlamentar de inquérito, composta por 30 deputados, vai se debruçar sobre auditorias do Tribunal de Contas da União. Há denúncias de irregularidades no financiamento de projetos culturais beneficiados pela Lei Rouanet, como incentivos para eventos de grande porte considerados lucrativos, o que seria um desrespeito à lei. A investigação terá como foco o período do governo Dilma. Na primeira reunião da CPI, o deputado Alberto Fraga foi eleito presidente do colegiado. Tem um vasto campo de denúncias que nós temos que explorar, comprovar essas denúncias e nós vamos correr atrás e evitar que a Lei Rouanet continue sendo usada de forma equivocada e que esteja tirando a perspectiva de vencimento na vida por parte de artistas iniciantes que precisam da lei, do incentivo da Lei Rouanet, e ela vem sendo utilizada para artistas consagrados. Nós temos que acabar com essa farra. Porque nós esperamos que, se tiver problemas localizados, do que os agentes que receberam o benefício da Lei Rouanet precisa ser corrigido, se corrige. Nós não temos que acobertar nenhum crime, nenhum problema se teve corrupção ou não. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos defender a cultura no país. O que eles vão transformar essa CPI é num espetáculo do horror, o espetáculo da perseguição, o espetáculo de criminalizar o governo da presidenta Dilma, o governo do presidente Lula. A escolha do relator cabe ao presidente da CPI, mas essa decisão deve ser tomada só na semana que vem. A CPI tem 120 dias para concluir os trabalhos, prazo que pode ser prorrogado. Olha, a cada ano, mais de 3.000 projetos recebem o apoio financeiro com base na Lei Rouanet. No final de junho, a Polícia Federal deflagrou a Operação Boca Livre para apurar supostos desvios. Foram expedidos 14 mandados de prisão temporária e 37 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle aprovou o relatório final ao projeto que pede a investigação sobre a compra e a venda de investimentos no exterior pela Petrobras. O relatório concluiu que houve irregularidades e prejuízos para a estatal e agora será encaminhado ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério de Minas e Energia para a tomada de providências. Em 1997, com o fim do monopólio estatal do petróleo, a Petrobras iniciou uma política de compra de participações em investimentos em várias partes do mundo. Com a descoberta das reservas do pré-sal, a empresa inverteu essa ação em 2009. Passou a vender parte dos seus negócios no exterior para poder investir nos novos campos de petróleo brasileiros. Segundo um relatório de investigação aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, essas transações foram feitas de forma irregular e causaram prejuízo à Petrobras. O relator diz o que houve de errado nessa política de vendas. Ela desrespeita decretos que existiam, que exigia a transparência, caso da impessoalidade, da urgência. Ela desrespeita isso. Isso provocou uma verdadeira... Hoje nós temos operações, até Polícia Federal em cima disso. Ela deixou muito a desejar no que concerne a licitude dessas operações. Então nós encaminhamos para o Ministério Público, o Ministério de Minas e Energia e para o Tribunal de Contas, que aí a gente quer que seja apreciado, comparado, preço de compra, preço de venda. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a destinação de recursos do Programa Nacional de Habitação Urbana para a regularização de favelas e invasões. Veja os detalhes agora na reportagem. O projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça em caráter conclusivo, ou seja, sem precisar passar pelo plenário, altera a lei do programa Minha Casa Minha Vida. A proposta destina a regularização fundiária de favelas e invasões pelo menos 2% dos recursos empregados no Programa Nacional de Habitação Urbana, subprograma do Minha Casa Minha Vida. O meu projeto está falando exatamente de dar garantias no cartório de títulos e documentos dessa moradia para essa população que tanto necessita. E assim, sendo proprietária, ela poder passar não só para os seus sucessores, mas também poder se inscrever a tantos outros programas, beneficiando a essa família e também podendo expandir essa mesma propriedade do qual ele já é dono. O texto aprovado proíbe o contingenciamento dos recursos direcionados à regularização fundiária urbana. O Poder Executivo vai definir as regras específicas para a seleção dos beneficiários e para a contratação dos financiamentos nas ações de regularização. O projeto segue agora para a análise do Senado Federal. Representantes das indústrias de confecções e de órgãos técnicos criticaram o projeto de lei que prevê a padronização dos tamanhos das roupas fabricadas no país, de acordo com a numeração em audiência na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Os debatedores disseram que a medida prejudicaria as confecções e também os consumidores. A indústria de confecções adota padrões de tamanhos diferentes dependendo do estilo, tecido ou marca de cada roupa. Dessa forma, tenta proporcionar aos consumidores uma variedade de produtos para se adequar ao gosto de cada um. Um projeto de lei em análise na Câmara pretende padronizar as medidas das peças de roupas, de acordo com a numeração. A justificativa é facilitar a vida do consumidor, para que ele possa ter o mesmo tamanho da roupa que usa em qualquer loja no país. Mas a adoção dessa exigência foi criticada pelos participantes da audiência na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Para o gerente de projetos especiais do Senai, isso vai prejudicar o consumidor. Se você tem 2 shorts, um short utilizado para fazer atividade física mais justo ao corpo de um determinado material e outro short de um outro material mais largo para correr. Eles podem ser os dois tamanho P, ou o que se diz tamanho P. Não adianta eu querer padronizar o que é P nesse caso e dizer que ele tem que ter uma determinada medida, porque o próprio material e a própria funcionalidade daquele produto servem para duas atividades diferentes. O diretor da Associação de Indústria Têxtil acredita que a solução para o problema é melhorar a comunicação com o consumidor. Tem tantas variedades na moda que o que interessa é
saber o público, informar ao público aquilo que ele está comprando, e a tecnologia hoje desenvolvida e em desenvolvimento tem permitido cada vez mais isso. Para o presidente da comissão, a discussão deve continuar. É um projeto que vai ser apresentado, o relatório em breve, ele virá para o debate aqui na nossa comissão, e eu espero que a gente consiga realmente trazer uns esclarecimentos, mas assim, com foco na produção do nosso país, com foco na importância da gente fazer uma decisão clara que não prejudique a indústria brasileira. Vamos agora para as últimas informações das comissões com a Mariana Prischitsky, que vai dizer como é que está o movimento por aí. Mariana. Vera, aqui está para começar uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Essa audiência que a gente conversou mais cedo com o deputado Padre João. Vamos ver umas imagens do plenário, está bem cheio, muitos convidados. E devem participar de representantes do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Estamos vendo aí muitos convidados já, representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Centros Familiares de Formação por Alternância e também representante da Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas. Portanto, muita gente aí já presente no plenário para essa audiência pública que deve estar para começar em instantes. O deputado Padre João, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, vai presidir e conduzir essa audiência pública, também já está aí presente no plenário. E além dessa audiência pública, tem um outro destaque, que é uma audiência da CPI do DPVAT, que acontece agora de manhã no Ceará. Vários representantes também aqui da Câmara presentes e também representantes de uma CPI que acontece no Ceará e investiga também denúncias no DPVAT. Esses são os destaques também, então, dessa manhã, nas comissões da Câmara. Vera. Obrigada, Mariana. Tem também as últimas informações do plenário e quem sabe tudo de plenário é a Carolina. Carol. Pois é, Vera, por aqui está começando ainda a movimentação para uma sessão solene que começa daqui a pouco às 10 horas da manhã, em homenagem aos 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho. Começando bem devagarzinho a movimentação por aqui. De tarde tem só sessão de debates no plenário Ulisses Guimarães às 2 horas da tarde, sessão deliberativa só na segunda-feira. Vera. Essa edição do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quinta-feira, 15 de setembro. Neste momento em Brasília, 9 horas e 45 minutos. Para você, um ótimo dia.